Fala pessoal, tô aqui novamente comentar um pouquinho sobre Manchester City e Wolverhampton. Gigantesca vitória do Wolverhampton para cima do Manchester City, né? Segunda vitória seguida dos Wolves aí na Premier League, né? Ao que tudo indica, vai conseguir retomar o nível que teve na temporada passada e ser um time de fato de primeira parte de tabela, talvez até ocupar alguns lugares do Big Six, né? Visto o Manchester United fez um início ruim de temporada, o Arsenal não tem exatamente um grande desempenho, apesar de conseguir resultados. Enfim, o momento do Wolverhampton atual, essa última semana do Wolverhampton foi muito interessante, né? Só falando um pouquinho aqui sobre as escalações. Em relação ao Manchester City, presença do João Cancelo no time titular, jogando como lateral pela esquerda, né? O Agüero volta ao time, né? Nos últimos jogos o Jesus vem jogando, jogou na Champions, jogou contra o Everton. Agora o argentino voltou a jogar no comando de ataque, né? Como camisa 9, né? A ausência do De Bruyne por lesão, então quem jogou ali por dentro, né? O trio foi com Davi Silva, Gundogan e Rodri, né? Do lado do Wolverhampton, a gente tem uma formação com o Rubi Vinagre e Adama Traoré abertos pelos lados, né? O jogo contra o Watford já tinha sido muito bom. Talvez tenha sido a melhor atuação. Aliás, talvez não, né? Foi a melhor atuação do Wolverhampton nessa temporada até aqui. Eu não cheguei a fazer o vídeo porque eu vi esse jogo já no final da semana. Então ficaria meio sem sentido eu fazer um vídeo de análise de um jogo que já tinha passado tanto tempo, né? Mas foi uma partidaça do Wolverhampton. Lá no Espírito Santo, lá o Wolverhampton nos melhores momentos. Se defendeu muito bem, impediu qualquer progressão de jogada do Watford, roubava a bola em contra-ataque, ou quando tinha a posse da bola por dentro, rapidamente acionava os homens de frente para definir as jogadas. E nesse sentido, ele brincou, deitou e rolou nas costas dos laterais do Watford, né? O Yamate e o Rolebas, né? Que foi no jogo contra o Watford, né? Até o Traoré jogar, até o time jogou num esquema diferente, né? Jogou num 3-4-3, né? O Pedro Neto foi muito importante nesse sentido, fez uma bela partida no primeiro tempo, mais aberto pelo lado esquerdo, né, com o Traoré. O Traoré cresceu mais no segundo tempo pelo lado direito. Só dar um rápido resumo daquela partida, no time jogando um esquema diferente. Hoje jogou num 3-5-2, que foi o esquema que mais se destacou na temporada passada, e o Traoré voltando a jogar como ala pela direita, né, não como um ponta, como jogou no jogo contra o Watford, e tendo o Raul Jiménez ao lado do Cutrone. O que a gente pode falar ali a primeira metade do primeiro tempo, mais ou menos, era um Manchester City que tinha volume, que criava muitas oportunidades. Nesse sentido, foi muito legal ver a participação do João Cancelo. Era o principal iniciador de jogadas para dar o passe à frente, para as jogadas se desenvolverem pelo lado esquerdo. Assim, isso é ruim por um lado, porque assim, mostra como o lado direito está fraco. Na ausência do De Bruyne por lesão, que é geralmente o cara que ocupa aquele setor, né, já que o Mahrez centraliza, o Bernardo Silva quando joga por ali também vai centralizar, então aquela faixa do campo vai ficar sem gente para ocupar, e o De Bruyne vem fazendo muito bem essa função de ocupar aquele setor, já que o Walker vem se destacando nessa temporada muito mais como um lateral de iniciar jogadas e dar segurança defensiva na recomposição, do que de fato um cara para atacar a ponta, como ele fazia nos áureos tempos de Tottenham, né? Então era um time que era torto, era um Manchester City que era torto, mas que funcionava em diversos momentos pelo lado esquerdo na construção ofensiva, tendo o João Cancelo talvez o principal jogador dessa primeira metade. Iniciava bem as jogadas, chegava bem próximo à área ou para cruzar ou para participar dos momentos de construção. Tivesse ele se entendido um pouco melhor com o Sterling hoje terrível a participação do Sterling. Ele acabou com diversas jogadas que poderiam ter sido mais promissoras no primeiro tempo, né? Talvez se tivesse se entendido melhor com o João Cancelo, o Manchester City poderia ter aberto o placar logo no primeiro tempo. Mas, ao mesmo tempo que o Manchester City teve volume e teve boas oportunidades nessa primeira metade, a primeira metade foi marcada também por bastantes erros defensivos. Erros defensivos que o Wolverhampton sabe aproveitar muito bem, que faz parte do estilo de jogo do Wolverhampton. Agora, nesse primeiro tempo não aproveitou, né? Principalmente porque o Cutrone, que assim, eu até fiz um vídeo falando sobre o Cutrone, sobre a contratação dele no Wolverhampton. Na minha opinião, é uma boa contratação porque ele é um bom jogador. Em 17 18 mostrou muito potencial jogando no Milan. Mas, talvez pro estilo de jogo do Wolverhampton, que você exige velocidade mais intensidade, talvez o Cutrone não seja o cara para isso. Porque ele não tem velocidade necessariamente para acompanhar um contra-ataque ou receber uma bola em profundidade para se projetar. Assim, talvez num espaço curto ele consiga ser efetivo. Agora, tendo que acompanhar um contra-ataque é muito difícil para ele, né? Então isso em alguns momentos prejudicou o Wolverhampton nas chances que teve, principalmente por conta de erros do Manchester City, erros defensivos que estão acontecendo em bastante número muito alto nesse início de temporada. Realmente a defesa do Manchester City nesse início
tá simplesmente bizonha, principalmente o Otamendi. E não só erro de sistema, como erro individual mesmo. Diversos momentos, erro de passe por dentro, erro de posicionamento e erro de sistema a gente pode entender como peças que não se comunicam muito bem e permitem espaço aos times adversários. Então, foi um primeiro tempo como um todo marcado por isso. Uma primeira metade boa do Manchester City, criando boas oportunidades. Interessante vendo o João Cancelo iniciando e participando no momento de criação pelo lado esquerdo, tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda, com cruzamentos, com passes à área. E também de muitos erros defensivos, que o Wolverhampton conseguiu diversamente prosseguir. O prosseguimento das jogadas não era o problema. O problema foi a definição. Tivesse sido o Wolverhampton mais preciso como um todo no primeiro tempo, poderia já ter complicado a vida do Manchester City já no primeiro tempo. Talvez tivesse sido o Manchester City preciso nesse primeira metade ali, onde teve boas chances até, poderia talvez até sair com a vitória, né, e depois ter conseguido administrar o resultado. Enfim. Na volta para o segundo tempo, né, o Guardiola identificou esse problema, que era um time meio torto. Ele tira o Walker, bota o Cancelo para jogar pelo lado direito e taca o Zinchenko para jogar pelo lateral esquerda. Isso nos primeiros minutos do segundo tempo, primeiros 15 minutos mais ou menos, melhora. A produção ofensiva como um todo melhora. Agora você tem o Zinchenko participando pelo lado esquerdo e você tem a alternativa do lado direito com o João Cancelo. E algumas coisas boas acontecem por ali. Como um todo não foi ruim esse início de jogo do Manchester City. Agora, continuava errando. E agora, além de continuar errando, você tinha um Wolverhampton que conseguia executar de forma melhor a sua proposta. Porque agora ele, o Wolverhampton, conseguia roubar a bola no meio campo para acionar os homens de frente, né? Nesse sentido, os lados passaram a ser um pouco mais importantes, né? E talvez a alteração que tenha ganhado o jogo, digamos assim, no Wolverhampton, porque o tempo foi passando e aquele problema do Manchester City de fator psicológico que eu vim falando desde o período quando eu falei do trabalho do Guardiola, né? É um fator negativo do time do Manchester City. Isso, com o passar do tempo, em que o Manchester City não vai conseguindo fazer o gol, né, se colocar na frente do placar, o time vai simplesmente perdendo a cabeça por completo e fica desesperado, fica alçando a bola na área, e a partir dos 65 minutos mais ou menos, ou seja, a gente tinha praticamente metade do jogo, o Manchester City já começou a abusar de bola aérea, o que não tem o menor sentido porque não tem jogadores altos para colocar, né, talvez só o Rodri seja o cara mais alto e ele nem é exatamente um jogador para pisar na área, ele até participa do momento ofensivo, mas não é um jogador para funcionar como um elemento surpresa aparecendo na área, então não tem sentido tacar a bola na área se você tem só jogadores aí no máximo 1,80 m, né, contra um trio de zaga do Wolverhampton de 1,90 m para cima, né? Então esse fator psicológico do Manchester City é algo sério, é algo que atrapalha muito o time. Já na temporada passada atrapalhou em diversos momentos, sofrendo mais do que deveria, e nessa temporada atrapalhou um jogo contra o Tottenham, por exemplo, um jogo contra o Norwich, e a marcação que fez o Wolverhampton hoje lembrou bastante a marcação do Norwich, né? Congestionando a faixa central e dando campo pelos lados. Um time desesperado como o Manchester City fica, e isso talvez tenha sido bem explorado pelo Wolverhampton, fez com que fossem bolas alçadas à área e facilmente tomadas, né, ou repelidas pela trio de zaga alto do time do Wolverhampton. E o gol do Wolverhampton sai justamente fruto de uma bela alteração, de um belo entendimento do jogo do Espírito Santo. Como o Cutrone não conseguia dar sequência aos ataques, principalmente porque ele não tem a característica, né, para se jogar no jogo do lançamento vertical, da bola mais longa para projeção, em mais velocidade, tendo mais campo para progredir, não é muito bem a dele, é mais um jogador para se projetar no espaço rápido, dentro da área para receber a bola e finalizar. Ele é um cara mais de área. Falei disso no vídeo que eu fiz sobre a contratação dele no Wolverhampton lá no meio do ano. Então o que o Nuno Espírito Santo faz? Saca o Cutrone, põe o Doherty para jogar como ala pela direita e joga o Traoré à frente, para jogar como uma dupla de ataque do Raul Jimenez. E aí que a situação do Manchester City passa a ficar muito complicada. Porque agora você tem um time que já está entendendo o funcionamento do jogo, entende que o Manchester City está completamente psicologicamente abalado e desesperado, consegue facilmente roubar a bola no meio campo em diversos momentos, ganhando os duelos por ali e acionar os homens de frente. O gol do Wolverhampton sai justamente dessa forma. Uma bola é roubada pelo setor esquerdo, na faixa do meio campo, é rapidamente acionado um homem de frente, a bola chega no Raul Jimenez, que adianta, dá uma bela finta para cima do Otamendi e toca pro Traoré, que está acompanhando essa jogada de contra-ataque que o Cutrone não acompanhou o jogo inteiro. E aí sai a bola, em velocidade, chuta de pé chapado para fazer 1 a 0, colocar o Wolverhampton na frente do placar. Se o City já estava descontrolado no 0 a 0, com 1 a 0 a situação ficou ainda pior. O Gabriel Jesus tinha até entrado alguns minutos antes, eu até achei que ele iria para um 4-4-2, né? Mas na verdade o Gabriel Jesus entra como um meio campista pela direita, ele entra como um meio campista pela direita não, ele entra como um meia direita, função que ele fez bem na Copa América aqui no Brasil. Eu achei até interessante isso, ele não tinha ocupado essa função ainda jogando com a camisa do Manchester City, né? Mas assim, pouca coisa muda, porque
o estilo de jogo do Manchester City não mudou. Continuou bola aérea, bola alçada da área, lançamento, e que para um time que não é tão alto e que tem talvez no repertório de jogadas por baixo, o trabalho da posse, encontrar espaço na defesa por meio de um passe vertical para acelerar, se tem um time que pauta suas jogadas ofensivas nisso, não vai ser bola aérea que vai resolver o problema. E tanto no jogo contra o Norwich não resolveu, e hoje também não resolveu. E no jogo contra o Tottenham também, na reta final, o time já estava bastante desesperado e apelou para os cruzamentos. Então não tem sentido, porque nem jogador alto você tem. E parece que o time do Manchester City não estava entendendo isso. Estava claro para todo mundo e parecia que pro time do Manchester City não estava. E cada vez mais o resultado parecia mais longe, porque o City não chegava próximo do gol, não chegava a ser perigoso, incomodar de fato o Wolverhampton com chances claras, com boas chances de gol, né? E o segundo gol, o gol para fechar o caixão, sai novamente numa jogada de roubada de bola. Só que agora o Adama Traoré tem lançado, tem um pouco mais de campo para percorrer num contra-ataque, chuta de pé chapado, gol. A finalização foi bem parecida com o que foi do primeiro gol, chuta de pé chapado no canto esquerdo do Ederson para fazer o 2-0, vitória do Wolverhampton, né? Parece vir se recuperando, ganhou no meio de semana o jogo da Europa League, né? Tinha perdido o primeiro jogo em casa, né? Ganhou no meio de semana e também ganhou o jogo de sábado passado contra o Watford, que talvez tenha sido a melhor atuação do Wolverhampton na temporada. A atuação do último jogo contra o Watford foi muito boa. Foi a atuação típica do Wolverhampton nos bons momentos. Seguro, incomodando defensivamente e evitando a progressão de jogadas por dentro, conseguindo anular e bastante um Watford que sabe criar, por mais que seja um momento terrível, né? E nas jogadas de velocidade pelos lados, né? Não necessariamente pensando em roubar a bola do Watford, partindo dele mesmo a iniciativa, naquele jogo, inclusive jogando com 3 homens de frente, o 3-4-3, que o Nuno Espírito Santo tinha até usado no início da temporada passada e acabou não dando certo em alguns momentos, né? Com o Traoré tá jogando como um ponta mesmo, na função que é a dele. O time foi mortal nesse sentido, né? Deitou e rolou para cima dos alas do Watford. Hoje não deitou e rolou para cima do Manchester City, mas taticamente no Espírito Santo viu o jogo como ninguém. E o Guardiola não conseguiu resolver esse problema do fator psicológico no Manchester City. Isso está atrapalhando demais o time, né? Talvez o ponto positivo que a gente possa destacar hoje foi o João Cancelo. Muito bom ver a participação dele, primeiro como lateral pela esquerda, criando, iniciando as jogadas, também acelerando por ali, e pelo lado direito, né? Aí já estava num momento de um pouco de declínio psicológico e ficou muito refém dos cruzamentos, né? Mas talvez o João Cancelo tenha sido o único cara que tenha se salvado nesse jogo hoje contra o Wolverhampton. E do lado do Wolverhampton, a atuação de gala do Raul Jimenez para incomodar a defesa, por mais que no primeiro tempo tivesse definindo algumas jogadas ruins que poderiam ter colocado o Wolverhampton na frente do placar já no primeiro tempo, no segundo tempo ele para incomodar, se projetar, não ter uma posição fixa, os zagueiros ficavam doidinhos no posicionamento dele, foi muito importante nesse sentido, e deu assistência para o gol do Traoré, o primeiro gol fazendo uma bela jogada, deixando no chão o Otamendi. Traoré fez o gol, 2 belas definições jogadas, é um jogador que geralmente tem esse problema de definir, sempre teve, desde a época de Barcelona, no Middlesbrough também era assim, jogador bem fominho em alguns momentos, que definia muito mal as jogadas, hoje foi muito bem na definição. O trio de zaga, principalmente o Boli pelo lado direito, foi muito bem mesmo, depois até passou a jogar pelo lado esquerdo na entrada do Bennett, depois que o Saïs se machucou. Foi muito bem nesse sentido, né? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.